Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez, continuando as nossas aulas de Alteryx. Se você é novo aqui no canal, tá chegando a primeira vez por esse vídeo, dá uma olhadinha no canal antes desse vídeo que a gente tem uma playlist completa da ferramenta Alteryx, ensinando os principais componentes. E a ideia desses vídeos é justamente trazer para nós as ferramentas básicas para a certificação Core, a primeira certificação do Alteryx, tá? Hoje, pessoal, a gente vai aprender uma ferramenta de junção, que é a ferramenta Find and Replace, que é uma ferramenta que a gente usa para encontrar determinado dado e substituir por alguma outra coisa que nos interesse. Para isso, a gente usa sempre duas bases. Então, uma base vai na entrada R, outra base na entrada F. A gente vai ver com detalhes isso direto na ferramenta, na minha tela, que eu vou projetar para vocês. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer uma série de transformações, tá bom? De novo, se você está chegando a primeira vez, dá uma conferida no canal que a gente tem a playlist com outras ferramentas, até as primeiras, que são as ferramentas de importação de dados, que a gente tem que aprender antes até dessa ferramenta de Find and Replace, beleza? Então vamos lá, vamos checar a nossa tela aí, fazer e mexer nesse componente novo. Bom, pessoal, então aqui, ó, estamos já na interface do Alteryx, né, como vocês podem ver. Eu vou lá na minha barra de busca, vou procurar a ferramenta Find and Replace, olha ela aqui. Vou clicar no botãozinho de Example, sempre, como eu faço, para a gente ter as nossas bases de teste, né? Aqui, vocês separem o seguinte, ó. Trata-se de uma ferramenta Find and Replace que ela tem duas entradas, né? Na entrada F, a gente vai colocar a base de dados que a gente quer trabalhar, tá? A base que vai resultar naquilo que a gente vai seguir no nosso fluxo, naquilo que a gente vai seguir durante todo o nosso fluxo. Na entrada R, a gente vai colocar uma base que tragam os valores que a gente quer substituir. Então, a gente vai encontrar um valor que está na base F e substituir por um valor que está contido na base R, tá? E aí nós temos algumas formas de fazer isso. Eu processei o fluxo aqui só para a gente analisar os resultados dessa nossa base, tá? Então, a primeira configuração do Find and Replace, estou clicando nela aqui no Canva para vocês verem, é uma configuração simples, aonde a gente quer que o Alteryx faça o seguinte, ó. Lá na base R, deem uma olhada na parte de configuração do componente, ó. Lá na entrada na base F, a gente tem um campo chamado Act Holder. Dentro deste campo Act Holder, a gente quer procurar valores que estão contidos numa coluna que está na entrada R chamada Word. Então eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou só subir um pouquinho aqui a minha aba de resultados para a gente conseguir enxergar o que eu estou falando, tá? Então eu vou subir mais um pouco aqui, ó. Reparem o seguinte, ó. Entrada F, eu tenho uma coluna, ó, chamada Act Holder. Estou clicando nos dados dessa coluna para vocês enxergarem de que coluna eu estou falando aqui na base de resultados, tá? Então, por exemplo, nessa primeira linha, a gente tem um valor ali chamado ó, Glean e Comercial Allen's Hardware Co., certo? Na minha entrada R, que a gente colocou no componente, reparem o seguinte, ó, eu tenho a coluna Word, e nessa coluna Word, eu vou pedir para o Alteryx procurar o valor E comercial, assim como eu vou pedir para ele procurar o valor Co, e quando tiver Co, ele vai substituir por Company. E quando tiver o E comercial, ele vai substituir por End. Então ele vai olhar para essa coluna, Act Holder, vai procurar aqueles valores que estão lá naquela coluna Word da outra tabela e vai substituir ou por End ou por Company. Então, se a gente reparar essa primeira linha, a gente vai ver que o resultado dela vai ficar Glean and Allen's Hardware Company. Quer ver? Dá uma olhadinha para o resultado. Olha como é que ficou a primeira linha, depois que a gente processou. Glean and Allen's Hardware Company. Ele fez a substituição. Legal, né? Como ele fez isso? Vamos dar uma olhadinha aqui no configurador. A gente vai lá, vai colocar o componente Find and Replace. Depois que a gente fizer isso, a gente vai nesse primeiro campo aqui, ó, falar para ele qual é a coluna que a gente quer que ele procure valores para substituir.
Na sequência, a gente vai falar qual é a coluna da base que a gente colocou na entrada R, que a gente quer que ele encontre valores que estão contidos nessa primeira. E aí a gente vem aqui embaixo, ó, no configurador e clica nessa opção Replace Found Text with Value. E aí a gente clica nessa flag e neste campo, nessa caixinha de seleção, a gente fala aonde que na minha base que eu coloquei na entrada R eu tenho os valores para substituir. Então a gente vai falar para ele usar a coluna, nesse caso, replacement. Então ele vai procurar os valores na Word e vai trocar pelos valores contidos na replacement. Dá uma olhadinha na aba de resultados aqui, ó. A nossa entrada R ela tem a coluna Word e a coluna Replacement, que tem os valores que a gente quer que ele troque. Certo? Quando a gente faz essa configuração, o Alteryx automaticamente procura, encontra valores assim e faz a troca. Tá? Então, o que, que ele fez? Ele substituiu de acordo com o que nós pedimos. Tá bom? Vou pedir para vocês observarem mais uma coisa nessa configuração. Ó. Aqui do lado a gente está com uma flag no campinho Any Part of Field, ou seja, em qualquer parte do campo que ele encontre esses valores, ele vai fazer a substituição. Qual é o problema disso? Qual é o problema desse tipo de configuração? Vou mostrar para vocês agora. Ó. Se eu vier aqui na aba de resultados, na parte de resultados, né, do componente, e eu colocar Company Lourado, olha só, eu tenho duas linhas que elas ficaram com o resultado Company Lourado Textile and Varnish. E a outra está escrito Company Lourado também, Department of the Treasure. Se a gente olhar esses dados originalmente, antes da transformação, da substituição, olha como eles eram. Eu vou clicar aqui na base, na entrada F, que era a base original. E aí eu vou clicar aqui e vou escrever, ó, Colorado. E vou dar um Enter. Ambas as linhas, elas tinham a palavra colorado. Mas como no início da palavra eu tenho a expressão C e O, que eu pedi para ele trocar por company, o que, que ele fez? Ele pegou esse início, esse C e O, e trocou por company Lourado. Tá vendo? Então a gente tem que tomar cuidado com o Find Replace, porque dependendo da seleção que a gente fizer na configuração dele, ele vai fazer esse tipo de substituição. Como a gente resolveria esse problema? Para que ele não fizesse isso. Basta a gente vir aqui, ó, no componente e em vez de não selecionar nada aqui embaixo, ó, a gente permanece dizendo para ele, ó, seleciona qualquer parte do campo, busca na Active Holder os dados que estão contidos na coluna Word e troca esses dados pelo Replacement. Só que diferente da outra configuração, que eu não tinha flegado nenhuma dessas opções aqui embaixo, ó, estou passando o mouse para vocês enxergarem. Nessa segunda, eu vou dar um flag nesse Match Word Only. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai procurar na coluna somente palavras que inteiramente correspondam à coluna Word da base que a gente colocou na R. Então, ele já não vai fazer o Company Lourado, nesse caso. Reparem o resultado aqui, ó. Eu vou escrever Colorado na aba de resultado, ó. E agora, quando eu dei esse match, os resultados ficaram Colorado Textile. Ele não trocou, neste caso, esse CO aqui, porque a palavra é Colorado, não é co. Então, ele não trocou por company. Tudo bem? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente fizer o replacement. Se a gente não coloca essa flag, mesmo que ele encontre dentro de uma palavra as siglas, ele vai fazer a substituição no meio da palavra. Tá? Então, uma das possibilidades dessa ferramenta Find Replace. A gente tem uma outra possibilidade que é somente para que o Alteryx substitua no início das palavras. Eu não quero que ele faça substituições no meio. Então, por exemplo, ó, vamos olhar aqui para a aba de resultados. Eu quero que vocês reparem na linha... Cadê? Aqui, ó, na entrada F, cliquei na entrada F, eu quero que vocês separem na linha 4, ó.
o dado da linha 4 está escrito The Wolfman Camp. Esse CMPY aqui é o que anteriormente a gente trocou por company. Só que tem um the no início, né? The Wolfman Camp. Quando eu vou na entrada R, eu pedi para o Alteryx fazer o seguinte, com essa base que eu coloquei na entrada R. Substitui o the por null. Quando tiver the algo, eu não quero que você use isso, eu quero que você troque isso por null. E quando tiver col no início, você substitui por colorado. Só no início do campo. E aí olha o que ele fez, quando eu olho para a aba de resultado. Lembra daquela linha 4? Ó? Agora ficou só Wolfman Camp. Na entrada dos dados, ó, estava the Wolfman Camp. E agora, Wolfman Camp. Vamos olhar para a linha 3, ó. Reparem que na linha 3 eu tinha Wolfman Co. E na entrada R eu pedi para ele trocar Co por Colorado. Só que neste caso, na linha 3, ele não fez essa troca. Por quê? Porque o Co está no fim do campo e não no início. Então, nesse configurador do Find and Replace, eu pedi para ele considerar só o início das palavras. Como eu fiz isso? Vamos lá no configurador. E reparem que ao invés de usar o Any Part of Field, a gente usou o Beginning of Field. Então, nesse caso, ele vai fazer substituição somente no início do campo, certo? Legal, né, essa opção. Então, a gente pode trocar só o início. A gente tem a opção do Any Part, ou seja, toda vez que ele encontrar, ele troca. E a gente tem uma outra opção que é o Entire Field, ou seja, eu vou pedir para ele substituir somente se o campo inteiro tiver aquela palavra que eu quero que substitua. Então, por exemplo, o call por company é somente se o campo inteiro fosse call. Qualquer dado além de call no campo ele não vai considerar para substituir. Então, nesse entire field, ele considera o campo inteiro. Any part of field, ele vai pegando fragmentos do campo e vai fazendo a substituição. Beginning of field, ele substitui somente no início do campo. Tá? Então, essas são as três opções. E por fim, agora a gente vai aprender uma outra coisa que é o append. Então, até agora a gente viu como encontrar e substituir. Encontrar na base F e substituir pelos dados que estão na base R. Agora a gente vai falar para ele, ao invés de substituir, eu quero que ele inclua uma coluna, que o Alteryx inclua uma coluna com um dado novo. Então ele vai procurar no campo algum registro que eu preciso e quando ele encontrar esse registro ele vai acrescentar uma coluna com um dado a mais que eu peço para ele, que eu coloquei na entrada F. Então, na entrada R, desculpa. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Lá na entrada R eu falei o seguinte para o Alteryx, neste caso. Eu tenho uma coluna chamada govstring. Então eu tenho o valor de treasure, revenue e of transport. Quando você encontrar essas três palavras lá no campo ActHolder, eu quero que você crie uma coluna com uma flag com indicativo de Y, que significa sim, que ele é do tesouro, é receita ou é transporte. Então eu vou querer que você inclua uma coluna que é uma flag com a letra Y, toda vez que você encontrar essas palavras no campo ActHolder. Então a gente vai lá na minha base F, ó, eu vou pedir então para ele olhar para essa coluna. Quando ele encontrar uma daquelas três palavras, por exemplo, na linha 2, ó, a gente tem revenue, tá vendo? Então, neste caso, é para ele acrescentar uma coluna com aquela flag e aquele Y, que é a coluna govFlag, essa aqui, ó. Essa coluna. Então, reparem que ele foi lá e fez, ó. Olhando para o resultado desse configurador, ó, a linha 2 tinha a palavra revenue, então ele colocou a letra Y. Inicialmente, ó, a base não tinha aquela coluna. Então, ele foi e colocou essa coluna com a letra Y. Como é que a gente faz isso? Que aí não é o find and replace, não é para encontrar e substituir, é para encontrar e acrescentar uma coluna toda vez que encontrar. Vamos lá para a parte do configurador e ao invés de utilizar o replace, a flag replace aqui, ó, nessa região do configurador, a gente vai pedir para ele inserir a opção de anexar um campo, append fields to record. E aí, toda vez que eu clico nessa opção, ele me fala qual campo.
Qual campo você quer que eu acrescente? Eu quero que você acrescente o govFlag, a coluna govFlag. Eu poderia pedir para ele acrescentar a govString e a govFlag. Se eu quisesse, ele acrescentaria mais de uma coluna. Mas nesse caso, eu vou pedir para ele acrescentar só a govFlag. Lá na parte de cima, ó, eu tenho a mesma configuração do que o anterior que a gente fez. Então, ó, procura na coluna ActHolder, da entrada F, os valores que estão na minha coluna govString, da entrada R, e acrescenta govFlag quando você encontrar. Só que se vocês separarem aqui embaixo, ó, naquelas duas flags que antes a gente estava colocando match wall word only, para ele não fazer o colorado virar company lourado, eu tenho uma outra opção que é case insensitive find. Quando eu coloco essa flag, case insensitive find, o Alteryx ele vai desconsiderar se aquela escrita está maiúsculo ou minúsculo para acrescentar a coluna ou para fazer a substituição. Então não interessa se é maiúsculo ou minúsculo, ele vai fazer a substituição do valor. Se eu tirar essa flag aqui, ó, ele vai distinguir entre maiúsculo e minúsculo. Então, por exemplo, ó, tirei. Quando a gente vai na entrada F, ó, a linha 2 ela está toda em maiúsculo. Então a escrita ela está toda em letra maiúscula. Quando eu vou na base R, que é o que eu quero que ele troque, as escritas da coluna govString, elas estão todas em minúsculo. Portanto, neste caso, quando eu processar sem aquela flag selecionada, eu vou olhar para o meu resultado e olha, ele não consegue colocar o Y, porque ele está procurando maiúsculo e minúsculo, tem que estar escrito identicamente. Se eu vier aqui e der um case insensitive e der o run, ele foi lá e conseguiu encontrar para colocar a letra Y. Legal, né? Então, deste componente, pessoal, a gente termina por aqui. Temos aqui nossas 4 opções. Então, procura um valor, substitui. E aí, eu posso vir aqui e fazer uma flag para somente quando a palavra inteira corresponder. Eu posso pegar para substituir só do início do campo, de qualquer parte do campo, ou do campo inteiro. E por fim, ao invés de substituir, eu posso também acrescentar uma coluna. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta, tenham curtido. Ela nos dá uma série de possibilidades, né? Quem nunca mexeu no banco de dados e precisou trocar uma informação para padronizar, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou do vídeo, compartilhar com mais pessoas, que talvez tem muita gente que quer aprender a ferramenta Alteryx, né? E a gente só tem conteúdo no YouTube em inglês, por isso a gente está trazendo esse conteúdo em português para vocês, tá bom? Aqui em cima eu vou deixar linkado alguns vídeos da playlist do Alteryx, alguns vídeos essenciais, né, e iniciais, para que você que está chegando a primeira vez possa seguir sua jornada conosco. Beleza? Semana que vem tem mais vídeo, fiquem por aí, muito obrigado, valeu!